Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conexões Por Aí. Lembrando que Conexões 014 agora é Conexões Por Aí. Porque a gente está crescendo, a gente tem mais assuntos para falar, então a gente está dando uma modernizada do nosso logo, atualizando nossos temas. Então não perca nenhum episódio, já siga o canal, já curte, já compartilha e ative o sininho para não perder nada. Hoje nós estamos gravando aqui dos Estúdios Brothers, que é um dos parceiros do nosso Conexão Por Aí. E nós vamos falar hoje sobre conexões, dessas conexões que a vida nos dá. E hoje, particularmente, é um episódio muito especial para mim, porque eu vou entrevistar uma pessoa que faz parte da minha história, faz parte de dos últimos 10 anos, foi uma figura muito presente na minha vida e eu vou contar tudo para vocês. Então não perca, porque vai estar demais. Eu estou falando aqui com o Alessandro Oliveira. Entre muitas atividades que ele faz, ele é psicanalista e palestrante. E ele vai contar para mim um pouquinho sobre a profissão dele, um pouquinho sobre a vida, sobre o profissional, sobre a vida pessoal também. Então vamos saber tudo dele. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, tudo bom. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo apreço de sempre. Sempre. E eu estou muito feliz de verdade de trazer. Obrigado por ter aceito esse convite. Imagina. Eu sei que é muito difícil colocar na agenda, né? Vocês vão conhecer que tem bastante coisa nessa agenda aí, mas a gente conseguiu colocar um espacinho para a gente conversar um pouquinho. E antes da gente começar, eu quero explicar para vocês o porquê que eu estou tão feliz de ter ele aqui. Faz tempo que a gente está tentando. Desde que eu comecei com o projeto do Conexões, eu já queria trazer ele, mas devido a agendas, a compromisso, a gente nunca conseguiu. E a gente conseguiu marcar para hoje, que foi o que deu certo nas agendas. E para mim é muito especial, porque para vocês que acompanharam os últimos stories, hoje é um dia difícil, né? Para mim e para minha família. Nós estamos de luto, perdemos uma pessoa muito querida, na madrugada de domingo. E o Alessandro é uma pessoa tão importante, então, em momentos tão difíceis, então trazê-lo aqui. E deu, né, a conexão mesmo de estar aqui num momento tão difícil. Tem um significado muito grande para mim, Alessandro, você sabe disso, né? Para todos nós. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso, como eu sempre falo. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. E hoje nós estamos aqui com a nossa conexão e fazendo esse programa em clima talvez um pouco mais tristonho, mas tão importante quanto, né? Alessandro, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse sobre as suas atividades, né? O que o Alessandro faz, aonde atua, para a gente conhecer um pouquinho, para quem não conhece, o seu trabalho. Bom, meu nome é Alessandro, mais uma vez agradeço pelo convite. Alessandro Oliveira. Eu sou formado como psicólogo clínico, psicólogo escolar. Me formei em 2009 pela USC, aqui em Bauru. Onde na época eram os doutores que davam aula, né? Era muito bom. E consegui me formar. Aí fiz algumas especializações, fiz neuropsicopedagogia, fiz psicanálise, né? E por aí vai. Hoje, atualmente, eu trabalho na clínica, trabalho clínica em Agudos, trabalho na clínica em Bauru, trabalho online, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E hoje também sou concursado em Agudos. Eu sou coordenador de um núcleo de psicologia lá na nova gestão. A gestão passada também eu estava como coordenador. E acho que é isso. Entre tantos, né? Palestrante, e aí vai. Sou espírita, né? Sou espírita kardecista também, dou palestras nos centros espíritas também da região. Certo. Né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. O Alessandro, me explica um pouquinho sobre essa questão da psicanálise dentro da psicologia. Para quem não entende muito bem, é uma parte da psicologia, uma especialização? É uma especialização. Tá. Né? Freud era psicanalista. E nós temos linhas na psicologia. Certo. Temos a existencial humanista, temos a Gestalt,
temos a junguiana, né? Temos a skinneriana, comportamental, né? E por aí vai. A psicanálise é um braço, né? E o que me chamou a atenção a psicanálise? Eu tive professores fantásticos, né? Que eu tive muito apreço. E uma dessas professoras, a Silvana Borma, também acho que atua aqui em Bauru atualmente. E ela que me motivou, né? A maneira como ela dava aula, né? Como ela falava do Freud, como ela apresentou o Freud para mim. Né? E aí eu me encantei, me apaixonei e por aí foi. Seguiu. Tive muitas dúvidas, porque quando a gente é estudante de psicologia, a gente fica com aquele receio. E agora? Eu vou para onde? Que linha que eu vou seguir? E eu tive a felicidade de conhecer o Byton. Byton é o pai da Bianca Byton, famosa da TV Globo lá, que atuou. E a gente foi acho que foi na PUC, em São Paulo, não lembro que ano, e a gente estava assistindo um congresso dele. E eu consegui falar com ele uns minutinhos. E eu falava, olha, eu tenho muita dúvida. Eu estou no último ano de psicologia e eu não sei para onde seguir. Eu não sei que rumo seguir. Psicanálise, junguiana, ele estava falando sobre Jung. E aí ele foi muito sábio, né? Ele conversou um pouquinho e falou só assim para mim, ó, não dê nome aos bois. Segue seu coração e flui. E isso abriu todo a minha mente. E depois eu fui conversar com o David Zimmerman, um psicanalista. E ele também teve a oportunidade de falar para mim, olha, mais ou menos não dê nome aos bois. Eu falei assim, bom, acho que eu tenho que seguir meu coração. E hoje eu flutuo nas linhas. Certo. Então eu não vou seguir só a psicanálise, ou só a Gestalt, ou só a junguiana. Vai depender do paciente, vai depender da situação, vai depender onde o paciente está se adaptando melhor. Então, eu consigo fazer essa... então tem essa opção. Você não precisa exatamente seguir uma linha de raciocínio. Não necessariamente. Entendi. Né? Porque é a psicologia, né? Entendi. É a área da psicologia. A área principal é a psicologia. Exato. Dentro dela tem... Entendi. E aí tem as especializações. E aí, conforme a necessidade do paciente, daquele, aí você vai fazendo o combo, vamos dizer assim. Exato. Entendi. Eu queria que você explicasse um pouquinho, falando de psicanálise. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas têm um pouco de confusão, né? Isso. Assim, na prática, resumidamente, na prática, o que significa um psicanalista, por exemplo? Eu como paciente, eu como paciente, eu escolho qual a linha ou eu escolho o profissional? Depende muito do encaminhamento, depende muito do paciente, depende muito do transtorno. É bem complexo isso. Por exemplo, a gente recomenda, olha, a pessoa está com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Qual que é mais rápido, mais eficaz? A linha comportamental, né? Estímulo, resposta, vou trabalhar ali com a pessoa. Porém, nós temos que ir na causa, né? Então, eu posso trabalhar isso na psicanálise? Posso. Sim. Na junguiana? Também posso. Só que ela vai ser um pouquinho mais longa, tá? Então, a psicanálise... Vou tentar resumir para simplificar. A psicanálise é como se você lapidasse o ser humano, ia lá na fonte, né? Olha, da onde veio isso? Vamos buscar, né? Para que isso se cure, né? Para que eu olhe para aquele machucado, né? E cicatrize, faça a cauterização. E depois eu olho para aquilo e falo assim, nossa, eu venci, eu sou um guerreiro. Né? Olhar para aquela cicatriz e falar, eu venci. Então, a psicanálise seria mais isso. Né? A psicologia em si seria isso. Então, a comportamental, por exemplo, ela vai estímulo e resposta. Ela vai dar técnicas para você sair dessa situação de crise. Certo. Entendeu? Do toque em si, né? Da compulsividade. Então, vai aí do cliente, vai aí do profissional.
E tá? do histórico, né? Do histórico da situação da exatamente, pessoa. exatamente. Entendi. O Alessandro, ele é muito importante para mim. Aos poucos eu vou falando, né? Por quê? Por que eu disse? Nos últimos 10 anos, que eu me lembro, talvez um pouco mais, mas nos últimos 10 anos, eu nem me lembro como é que nós nos conhecemos. Eu acho que foi indicação da minha sogra, se eu não me engano, não exatamente, foi? Foi. E aí, gente, eu nunca tinha passado por sessão nenhuma de nada. E minha sogra me apresentou ele e eu topei e fui fazer. E a primeira sessão já mexeu muito comigo, porque assim, nós conversamos de coisas que nem eu sabia. Né? Assim, que me machucava tanto, que me feria tanto, né? E ali na sessão ele já identificou, já começamos a conversar. E aí, durante um longo período, ele veio me acompanhando, né? E eu falo assim, não tem nada por acaso, eu não acredito no acaso. Tudo tem um motivo, um porquê, um para quê, a hora certa, né? E aí, quando veio a minha filha, que nasceu, minha filha já estava sendo acompanhada por ele, já estava num processo bem difícil, bem doloroso, como vocês já conhecem dos outros episódios, e ele foi uma peça fundamental nessa época. Eu falo para ele direto assim, primeiramente a Deus, eu tenho certeza que Deus preparou esse encontro, né, naquela época. Sim. Eu e a minha família, nós somos muito agradecidos. Por quê? Porque ele fez uma chave, né? Foi uma chave, assim, um portal na nossa vida, de aconselhamento. Muitas vezes pegou na minha mão, muitas vezes pegou na mão do Carlos, meu esposo, fez um papel de pai mesmo, presente ali. Né? Ele sabe disso, a gente já falou sobre isso. Isso é muito importante. Por que eu quis trazer ele para cá? Porque eu quero que vocês entendam a função de um psicólogo, de um terapeuta dentro da nossa vida, né? Independente da religião, independente da situação, o psicólogo é aquele que vai te falar, é isso. É isso. Né? Nossa mente sabota muito a gente, né? Eu, quantas e quantas vezes, chegava lá no consultório do Alessandro com a mente toda conturbada, pensando muitas coisas, sobre muitas... Enfim, eu muito perdida. E ele ia lá e colocava real. Não é verdade? É verdade. Não é passar pano na cabeça. Ai, coitadinha. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente se faz de vítima e você falava isso para mim, né? E como acho que você já sabe, não sei se lembra, muitas pessoas me chamam de Dr. House. Dr. House. Por causa do apelido do seriado, né? Que tinha o Dr. House. Por quê? Porque a gente era muito cirúrgico. Eu gosto de não passar mesmo a mão na cabeça dos meus pacientes. Eu falo o que precisa ser dito, claro, com muito carinho, com muito respeito, mas firme. Firme para a pessoa, olha, é isso. E a terapia, como eu digo, é para qualquer um? Não. A pessoa precisa o quê? Querer muito. Eu preciso de ajuda. Isso. E aí vem uma questão muito importante, a humildade. Né? Que você tem muito, que eu tenho muito carinho de falar isso para você. Sempre a cura não é o outro que cura, né? É você mesmo. É verdade. A gente só mostra o caminho. Nós juntos, né? Com uma parceria, com muita paciência, indulgência, a gente consegue chegar lá. Sim. Né? E muitas vezes ela sai da terapia cuspindo marimbondo. Foi. Com raiva. Como assim ele falou isso pra mim? Não volto mais. Como ele pode falar isso pra mim? Não vou voltar mais. Foi. E aí, quando faz a catarse, que a gente fala, né? Quando a gente começa a refletir sobre algumas questões, ela volta. E foi exatamente. Assim, eu sou a prova viva disso, porque é verdade que você falou. Quantas vezes eu saí do consultório? Não, como que ele pode falar isso comigo? Não respeita a minha dor, porque eu tô assim, porque eu tô assado. E aí depois a gente vai refletindo, parece que aquelas palavras entram assim no seu coração, na sua mente, de uma forma que assim ninguém poderia falar. Sim. Né? Ninguém, porque machuca. E exatamente isso. O que ele me falava lá, nenhum dos meus amigos falaria, nenhum da minha família falaria. Por quê? Porque é a realidade da vida. Não é conversa de boteco, não é né? Conversa de bar. Não é. Não e é é isso que as pessoas precisam entender. Isso. Levar a sério a sessão, porque ela só faz efeito quando você leva a sério desse jeito, entendeu? Quando você senta de um lado de um profissional
pede ajuda para ele e escuta o que ele está falando. Às vezes dói. Isso. Comigo machucou muitas vezes, muitas vezes. Por quê? Porque a verdade dói. Sim. A verdade dói. Sim. E tem uma frase que ele falava para mim que eu levo para todo lugar, inclusive para as minhas pacientes, ela escuta eu falar isso, que crescer dói. Crescer em todos os sentidos dói. Exato. E dói muito, né? Fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, dói. Então, ele sempre me falava aquilo. E eu lembro de vários episódios, assim, de ter chegado, de ir até o consultório dele, esperando uma palavra, uma solução. Não, você vai sair prontinha. E ele vinha com questionamentos e com verdades absolutas, assim. Não, absolutas não, mas a verdade do fato, né? Isso. E eu saía assim, tua verdade. A tua verdade. E aí eu saía muito, muito, muito abalada, muito irritada, muito brava. E depois passavam os dias, eu começava a refletir e começava realmente a me conectar com o que ele tinha falado. Por isso a importância do tratamento, né? É onde muitas pessoas desistem. Quando chega nessa fase, que é onde o terapeuta vai lá, o que faz? Ele olha a feridinha, ele joga um limãozinho, um salzinho, dá uma sopradinha e dói. E aí eu falo, você está pronta, então vamos mexer agora nós vamos cuidar dessa ferida. E quando o terapeuta descobre essa ferida, é onde, às vezes, o paciente não está pronto. É onde ele desiste de continuar. Da continuidade. Porque, agora doeu. Agora Acho mexeu. É melhor eu não fazer isso, porque tem que tomar decisões. Isso. É isso aí. Eu fui uma que sumiu. Eu sei disso. Que eu não terminei, mas foi um longo processo. Eu sumi. Melhorou em minha muito. Defesa. Parabéns. Em minha defesa, eu precisei desse tempo. Precisou. Sabe? Eu precisei desse tempo porque só aí que eu entendi o que estava acontecendo, sabe, gente? Eu entendi realmente o que tudo aquilo significava para mim. Hoje eu consigo olhar para trás e olhar nossas sessões. Inclusive, até falei para ele que eu quero muito voltar, porque me faz muito bem. Talvez hoje numa outra situação, Sim. né? De uma outra forma. Mas eu precisei me afastar para eu entender. Para eu entender e tomar a minha decisão. Porque a gente estava nesse ponto, Sim, não é verdade? sim. Agora, até aqui eu te trouxe. Daqui para frente, Agora você precisa decidir. Você precisa decidir. E porque eu estava muito, assim, acostumada com as respostas, com aqueles questionamentos, mas eu precisava decidir sozinha. Viver sozinha. Exato. Experimentar. E foi isso que aconteceu. Né? Então, acho que agora essa retomada vai ser um outro ponto da minha vida, mas, assim, tão importante quanto, né? Então, assim, foi muito legal, eu aconselho muito. O programa chama Conexões por uma razão, e eu acho que é muito pertinente ao nosso assunto hoje, né? Para que você tenha sucesso no seu tratamento, você precisa se conectar com o profissional, Sim. não é verdade? Sim. Porque, muitas vezes, você vai falar coisas ou ouvir coisas que nem o seu melhor amigo sabe, nem sua mãe sabe, né? Nem o seu esposo, o seu companheiro não sabe. E o seu profissional, quem está te tratando, precisa saber a verdade. Isso. A verdade. Eu sempre falo, se apaixone pelo seu terapeuta. É isso. Senão você não consegue se conectar. Se conectar. Né? Se conectar. É verdade. E é tão interessante que quando a gente está em atendimento já há algum tempo, o terapeuta, quando ele é mais sensitivo, e a paciente também, ele tem uma conexão tão forte que às vezes ele sabe quando que a paciente vai faltar. Né? Às vezes só espera o telefone. Eu acho que eu não vou. Não vou. Tá bom. N motivos, mas a gente sabe a causa. Você já sabe a causa. Isso. Né? Por causa que se conecta mesmo. Que legal. Né? O Freud chama muito de transferência, contra-transferência. Né? Esse feeling. Né? E tem que ter com um paciente terapeuta, tem que ter. Sim. É importante. Por isso a conexão, né? Exato. Por isso a conexão. Exato. Tem um assunto também que eu gostava muito de conversar, e eu até pedi para ele trazer, para explicar um pouquinho para a gente, que é psicossomática, é assim que diz? Psicossomática. Para vocês entenderem também como isso é demais, é genial esse assunto. Eu vou pedir para ele explicar um pouquinho o que é, né? Que comigo, assim, aconteceu várias vezes, não foi? Sim. Aconteceu várias vezes e eu vi na prática isso acontecer. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, como que você percebe. Eu também trabalho com psicossomática. Alessandro, o que é a psicossomática? Né? Franz Alexander, que é o
pioneiro aí da psicossomática. Também tem o Pierre Marty, também tem o Georges, que fala da conexão da psicossomática com a psicanálise. O que é isso? Psique. A mente, a alma, né? E a soma, o corpo, né? Quem diria que emoção, sentimento, memória seria, né, diagnósticos da parte física. Então, soma, psique com o corpo, somática, né? Então, por exemplo, Alessandro, eu estou com um problema na garganta. Aí, um médico, um especialista, né, também tem uma visão mais ampla do conhecimento, fala, olha, nós vamos tratar o corpo, mas tem alguma coisa acontecendo aí no seu emocional. Procura um profissional, procura um psicólogo, né? A gente fala, faringe, laringe, problema de fala. Olha, a pessoa não consegue pôr para fora, né? Fica engasgada Qual a dificuldade ali que ela tem, às vezes alguns câncer na laringe, né? Na faringe, tá? Tá tudo associado com a psicossomática, né? Psoríase, alopécia, que é o problema de queda de cabelo, né? Vitiligo. Tudo relacionado Tudo ao associado. emocional. Pedras no rim. Pedra no rim? Entendeu? É muita gente com pedra no rim, hein? E está associado a quê? A pedra no rim, na verdade, é o problema que ela já passou. E ela acumula, e dá até para contar pelas pedras o tanto de problema que ela teve nessa época. Verdade. Sim, eu me lembro que você falou quando eu fiz a vesícula. Exato. Que você me falou sobre essa parte. A vesícula, né? A vesícula está associada com a infância, com a imaturidade, né? Eu preciso tirar minha vesícula, eu preciso crescer. Olha né? isso. Minha vesícula não está funcionando direito. Eu lembro que você me disse isso na época, né? verdade. E aí vai, né? Problemas com, por exemplo, pele. O que é a pele, né? A pele, para quem não sabe, é um órgão. É o maior órgão do nosso corpo. Uhum. Então, a pele está associada com o mundo externo. Conflito social. Né? E aí tem que investigar. Que seria a proteção, tipo uma proteção mesmo, né? Exato, que é o meio, né, o contato com o exterior. Como certo. A mesma coisa a respiração. Rinite, sinusite, tem um problema com gente. Verdade. Entendeu? Isso é muito Conflito maravilhoso. Com gente. É muito então, maravilhoso. Por isso a importância, quem trabalha com psicossomática, né? É importante falar pro psicólogo. Às vezes acha que não tem importância. Eu tô com uma gripe, mas eu não saro dessa gripe. Aí eu já vou falar. Nossa, você quer escarrar nas pessoas, não? Você não quer ver as pessoas? Como assim? Né? Precisa descansar um pouquinho, né? Precisa rever o que está acontecendo na sua vida, que você está acelerando, né? Por que será? Tenho 5 pessoas em casa, morando, e só eu pego gripe. É esquisito, né? Eu que abaixar a minha imunidade. Sim, né? Cientificamente, né? Falando na medicina. Abaixei minha imunidade. Tá. Mas e aí? O que fez eu abaixar a minha imunidade? As emoções. Uhum. Tá? Então, é uma parceria, né? A medicina com a psicologia. Tem que caminhar junto, o médico e o psicólogo. É muito legal, porque eu lembro, você estava falando assim, eu lembro da vesícula que você falou. E uma vez também eu peguei uma bactéria nos olhos, não sei se você vai lembrar disso. Uma bactéria nos olhos do nada. Acordei com os olhos muito irritados. O pessoal que me acompanha aí lembra, eu fiquei com os olhos muito, muito irritados, uma das vistas. E eu fui na sessão e, antes de ir, eu tinha passado pelo médico. O médico me disse que era uma bactéria, mas que não tinha nenhuma causa aparente. E eu fiquei com os olhos muito irritados. Não era uma conjuntivite, não era tratada como conjuntivite, e eu tinha que esperar sair, mas meus olhos estavam muito inchados. E aí ele me trouxe uma situação referente, né? A visão, isso. Né? A querer enxergar o que estava acontecendo, né? Era mais ou menos Exato. isso. E aí a gente conversou, eu saí de lá bufando, lembro que eu falei, mas como assim? Até isso, a culpa é minha? Isso, tá falando para mim isso, não sei o quê. Mas fui refletir e, de fato, depois que eu comecei a entender aquela situação que ele me passou, no outro dia eu já não tinha nada. Isso. Como se eu não tivesse nada realmente. É como se o corpo físico fosse um mata-borrão. Ele mostra pra gente o que está acontecendo, né? A nossa essência é espírito, é a alma,
né? É a psique humana. Certo. E é isso que manda. Quem manda sou eu, né? O eu interior, né? E isso é o que faz eu ser feliz, né? Feliz na medida do possível aqui na Terra, Sim. né? Não temos felicidade plena aqui, Sim. mas podemos viver felizes na medida que o planeta nos dê, nos permita. E é isso. A psicossomática é mais ou menos isso aí. É você ficar atento com os sinais, por exemplo, a visão. É uma pergunta simples. O que eu não estou conseguindo enxergar na minha vida? O que eu estou dificuldade de enxergar? É mais ou menos isso. Mas e aí muito, dá umas embaçadas, Sim. aumenta um pouquinho a diabetes Sim. ali. Oh, meu Deus, o que a visão, eu não tô ou uma conseguindo bactéria. enxergar? O que está acontecendo? Até ter sol. Sério. É? Né? O que está acontecendo? Por que eu estou tendo muito isso? Eu estou com problema de imunidade. Claro, mas o que emocionalmente você está passando? Sim. Cada ser humano, eu sempre brinco, é como se tivesse a criptonita do super-homem. Né? No meu caso particular, é o meu estômago. Quando eu fico nervoso, meu estômago já ataca, grita. eu já sei como é que é. Né? Então, cada um tem a sua criptonita aí. E intestino? Está associado também. Nervoso? Isso, e é nervoso. Tá nervoso? Passa nervoso, tá? O intestino em si, ele tá mais voltado lá na fase do Freud, que é a fase anal, do reter, do fazer cocô, do não fazer inconscientemente. O que a criança fala? Ela fala, a criança, sem falar, né? E quando, às vezes, vou fazer cocô, qual é o inconsciente dela? Mamãe vai vir aqui. Mamãe vai vir aqui me limpar. Cuidar de mim. Ou vou fazer que ela venha aqui me limpar. Entendeu? No inconsciente. É super inconsciente. Que né? coisa. Bem no inconsciente. Então, tem toda uma lógica que aí. Que coisa. E aí, às vezes, o adulto fica retido nessa fase. Entendeu? E, nossa, eu tenho um problema disso. Talvez está na hora de amadurecer. Olha só. Né? Tem que achar o que está acontecendo para a gente amadurecer. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas é muito interessante. O corpo fala, né? O corpo fala. Eu atendo pacientes, eu falo isso para elas também. O corpo fala. Eu não sou especialista, né? Como o Alessandro estudou para isso, né? Estudou várias áreas para falar sobre isso. Mas, assim, dentro do que eu conheço, dentro do que eu já vi, inclusive em tratamento com ele, eu sempre falo para as minhas pacientes, o corpo fala. Se é uma dor persistente, uma doença persistente, aparentemente sem causa, então procurar o emocional, procurar saber o que está acontecendo para que essa dor está tão... Lembrando, sempre importante, procure o seu médico. Uma coisa com a outra, né? Tá certo. É uma junção, os dois fatores. E procure o psicólogo. Isso. Porque o resultado é fantástico. É fantástico. Né? Eu ainda uso a terceira coisa, que é mais eficaz ainda, que é o espiritual também. Agora que nós vamos entrar nessa parte que eu quero saber também. Porque é uma parte muito importante. Eu acho muito importante também. E acho, tenho certeza, que casa, né? Complementa. Isso. Como ele disse, na opinião dele, na minha também, é o mais importante. Sim. É o principal e depois vem as outras coisas. Nós começamos nessa ordem porque eu quero que você entenda mesmo, né? Falamos aí sobre a parte, né? Matéria. Científica. Falamos matéria, sobre psíquica. Psíquica. Agora a gente vai falar do espiritual. Como que você utiliza isso, né, dentro da sua profissão, nos seus aconselhamentos? Como que funciona isso? Tá. A gente sempre se baseia primeiro na crença do paciente. Né? Por exemplo, eu sou da congregação cristã do Brasil, tal, que você acredita. Isso. Então, nós vamos trabalhar no que ela acredita, na fé dela. Eu sou budista, então vamos trabalhar na linha do budismo. Eu sou espírita, kardecista. Que bacana, né? Então vamos trabalhar a sua linha. Eu sou católico, eu sou evangélico. E aí vai, né? Sem impor nada para o outro e sempre enfatizando a ciência e a fé dela, que ajuda muito, né? Cientistas já fizeram vários estudos de colocarem pacientes crentes, que creem em Deus, e pacientes que não creem em nada, né?
E o resultado é surpreendente, né? Até bolsinha de colostomia caía, não parava. Era coisa quando a pessoa não tinha essa fé, né? Então, comprovando aí também cientificamente a importância da pessoa acreditar num Todo-Poderoso. Sim. Né? Sim. Isso faz com que a gente trabalhe a humildade, que não é eu sou, né? Que existe algo inteligente por trás de tudo isso, né? E perfeito, que a questão é só de estudar, né? Jesus Cristo mesmo dizia: descubra a verdade, que ela te libertará. É verdade. E vai te libertará do quê? Da ignorância. Da ignorância. Né? Então sempre tem que estudar em busca da verdade, sem preconceito, né? Abrir a mente mesmo. Puxa, eu quero entender essa religião sua, que bacana, como que funciona, né? Deus está em todos os lugares, né? Deus está dentro, está fora, né? E sempre lembrando que eu sempre volto a falar, tendo sempre indulgência, tá? Tolerância para com o outro, né? Respeito para com o outro, né? Eu preciso entender que, às vezes, o outro tem uma ideia fixa, formada, é isso e ponto. Respeitar o limite da pessoa, né? Olha o que aconteceu aí, está acontecendo com a gente no planeta, né? Guerras por conta da ignorância. Se a pessoa é petista, se a pessoa é bolsonarista, é uma ignorância de tamanha proporção. E é onde a gente precisa ficar atento em trabalhar isso como? Dentro de nós. Né? Como que nós vamos mudar o mundo, Alessandro? A pergunta é simples. O que você está fazendo para contribuir dentro da sua casa? Sim. Entendeu? Essa é uma pergunta importantíssima. Como chave, que eu vou mudar o meu ser? Então, é válido usar a espiritualidade e as frases de Jesus, que eu uso muito também, quando ele fala: ame o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? É verdade. Então, tem que buscar me conhecer. Isso. Né? Onde Jung fala, processo de individuação. Né? Sócrates, conheça a ti mesmo. E aí tantos filósofos, tantas pessoas maravilhosas vieram para a Terra para contribuir esse aprendizado. E não dá para falar de Jesus, né? Deixar de falar dele, porque quando ele manda, vamos lá, Deus manda Zoroastro, Deus manda Gandhi, Deus manda Shiva, não importa a religião, mas para falar de uma questão especial, ele manda Jesus Cristo, que é o amor. E tudo, se você não fizer com amor, nada importa. Nada importa. É verdade. Então, primeiro, aprender a se amar. Aprender a amar que existe, aprender a entender que existe um ser superior, né? Esse amor, né? Como segundo João dizia, Deus é amor. Então eu preciso entender que existe alguém que me criou, alguém que nos criou, né? Que eu devo isso, devo louvar isso, ser grato a isso, né? A partir daí, tá, agora eu preciso aprender a me amar. E o terceiro passo, agora eu preciso amar o outro. Sim. Tá? Que é o que a gente veio fazer aqui. Evoluir intelectualmente e moralmente. Entendeu? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas você tocou nesse ponto e é muito legal você falar sobre isso, porque eu conheço muita gente que não se importa com isso. Sim. Tem medo de se importar. Isso, essa é que é a verdade. Isso. Tem medo de procurar saber, saber como é que funciona de verdade, né? A religião, muita gente fala, eu não tenho religião e tá tudo certo. Mas assim, o que é a religião? Sim. Né? Para que é uma religiosidade que é diferente, isso. Né? Entendeu? Tem muita gente com medo, mas assim, quando começa a entender, né, o processo, para que serve, como é que serve, o que você sente e a melhora significativa que você tem na sua vida,
tudo muda. Sim. Né? Então, o que a gente está falando aqui não estamos falando de placa de igreja, de nome, de nada. A gente está falando aqui que a religiosidade, a espiritualidade, o reconhecimento de Deus como maior, como algo superior a nós, faz toda a diferença no resto, a qualquer tratamento, seja ele físico, né? Emocional. É isso. É e tudo. Às vezes as pessoas perguntam, Alessandra, mas e quem é ateu? Quem é ateu? Como que faz? Eu teve o privilégio de atender muitos ateus. E tem muitos ateus que são mais caridosos que os cristãos. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu tenho certeza. Por quê? Porque Deus está dentro. Né? É aquela coisa. Eu não acredito em Deus, graças a Deus. Eu não acredito em Deus, graças a Deus. Entendeu? Ou acontece alguma coisa, meu Deus, então não tem como, tá aí dentro. Tá? É uma essência que não tem que se importar quem acredita, quem não acredita. Simplesmente pratica o bem. Isso. Que volta. Tudo que vai e volta. Isso Perfeito. É física quântica. Perfeito. Tá? Eu concordo. Tudo que vai e volta. Concordo plenamente. Você também citou a questão da coincidência, né? E existe a questão da sincronicidade, né? Que existe uma lógica perfeita que rege o universo. Então, não tem como as coisas serem aleatórias. Vamos lá, Deus está lá jogando dado, vamos ver o que vai acontecer. Tudo tem uma lógica, tudo tem um propósito, né? E se a gente conseguir compreender isso através da física quântica, através da ciência, a gente, por incrível que pareça, tem mais fé. Porque a gente acredita. Tá vendo, né? Exato. Né? E comprovando isso. Né? Que é mais bonito, que descobre a verdade, que ela te liberta. A verdade que te liberta. Esses dias eu escutei uma frase assim: Deus está na razão, não na emoção. Eu fiquei pensando por dias sobre aquilo e eu falei, é verdade. Sim. Deus está na razão. A emoção é nossa, mas a razão é dele. Sim. Então, quando você falou, complementa esse meu pensamento. Quando você começa a entender e ver a comprovação daquilo que você está falando, até sua fé aumenta. Sim. Porque você vê, não, realmente isso acontece. E indiferente de qualquer religião, se você estudar, parar para estudar, quando Jesus relatava assim, eu sou a verdade. Aí você fala, nossa, mas será que é mesmo? E quando, mesmo que se toda a Bíblia tivesse perdido e ficasse só o Sermão da Montanha, estudasse a fundo ali, aí a gente assusta. Né? Porque ali, eu não sei se ele estava inspirado, com certeza, falou com o coração, e que esse Sermão da Montanha é fantástico, faz com que você mude a sua vida. Se você seguir o Sermão da Montanha e pôr em prática, que também é muito difícil, que é um desafio, mas se você pôr, você vai ter coisas maravilhosas na sua vida. Viver o extraordinário, Exato. Que todo mundo quer. Exato. Isso, né? Exato. E a fórmula é essa. Exato. Esse é o caminho. É isso mesmo. Que conversa gostosa, que conversa serena, né? Num dia tão assim especial. Foi muito bom ter você, de verdade, foi muito legal mesmo. Foi uma conversa assim, ó, que aqueceu o coração, né? Aqui, em poucos minutos que nós nos falamos, eu lembrei de tanta coisa, passou tanta coisa aqui na minha cabeça, Alessandro. Quanta situação difícil, né? E estar conversando com você assim é um sentimento assim, eu consegui. Eu consegui passar. Né? Com a sua ajuda, com a ajuda de Deus, como a gente falou primeiramente, que foi preparando o caminho, mas assim, aqui na Terra foi você segurando minha mão e vamos, uma troca, vamos. Viu, Selma? Eu também ganho com isso muito, é um valor inestimável. Por quê? Porque quando você faz, quando você trabalha, que é o que você está fazendo também agora aqui, quando você trabalha e você ama o que faz, é uma troca. Então, é uma bênção. Por quê? Eu tive o privilégio de fazer o que eu amo, tá? E ter esse retorno. Porque é difícil, às vezes, a pessoa trabalha em algum lugar e que não está contente, está infeliz ali, né? E não faz nada para sair dali. Então, por favor, faça o que ama. Isso. Né? E se não chegar ainda, não chegou ainda nesse momento, olha, eu ainda não faço o que eu amo. Faça com amor.
porque você chega lá. Porque a volta, tipo assim, a gente ganha muito mais. É. Isso é o caridade, é fazer a caridade. É verdade. Tá? Não tem valor. É verdade. Não tem valor, não tem preço, né? Não valor tem, não tem preço. Não tem preço, o valor tem, é isso mesmo. Tá? Então, para a gente finalizar essa conversa tão gostosa, tão agradável, eu queria que você deixasse um recado, tá? Essa câmera é sua, você pode deixar um recado que você quiser. Você pode falar sobre suas conexões, o sentimento de conexão, o que é a conexão, ou deixar um recado que está no seu coração para alguém que está aí te assistindo e você quer falar, o que você quiser. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo e que, para falar que a gente, que é psicólogo, também tem nossos problemas, nossos defeitos, precisamos dos nossos psicólogos também, né? E eu estava numa situação muito difícil na minha vida, era financeira e era emocional e muito triste, muito mal mesmo. E eu falei, nossa, hoje eu vou no centro, né, que eu frequento o centro espírita. Eu falei assim, eu preciso ir no centro. E quando eu me programei de manhã, já mal, estava de manhã, e ligaram 4 pacientes para mim. Os 4 pacientes, desesperados. Alessandra, eu preciso, tá? E aí eu fiquei bravo comigo e briguei com Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu precisando tanto de ajuda, e o Senhor me dá mais problema para eu resolver, né? Mas vamos lá. E atendi com todo amor do mundo e não deu para eu ir no dia da palestra, né? Era um palestrante muito bom que eu queria para ver se animava a minha vida e eu não consegui. E a minha clínica, onde eu trabalhava, do lado tinha uma igreja, né? Evangélica. E eu saindo, fechando a clínica, ali bravo e tal, vem um pastor, sai dali, fechando a igreja, e fala, tudo bem? Eu, tudo bem. Escuta, eu posso orar por você? Eu fiquei indignado, eu falei assim, não é possível, né? Ele me ouviu. E aí eu falei, claro, e aí ele orou por mim, eu chorei bastante, né? Me emocionei bastante. Entendi que Deus age de formas misteriosas e que Ele nunca nos abandona. Então, assim, eu saí de lá muito feliz, fiquei até emocionado, porque eu não lembrava. Sim. Eu lembrei agora disso, acho que foi intuído por isso. Então, quem está assistindo, nunca perca a sua fé. Tá? E assim, qual foi o recado? Vai trabalhar. Pratica a caridade, que Ele te abençoa. Entendeu? Então, esse é o recado. Que coisa linda. Que eu deixo pra nos você. Emocionamos. Nos emocionamos. Nos emocionamos. Foi lindo. Foi lindo. Foi. E é isso mesmo. É o que a gente fala. São as conexões, né? Deus não precisa de arquiteto. Sim. Não precisa de arquiteto. E nunca nos abandona. Nunca. Ele sabe de tudo, ele ouve tudo e ele vai dando a resposta que a gente precisa na hora que a gente precisa, que é o que aconteceu com você. Sim. Então, mais uma vez, eu te agradeço publicamente. Eu Já te agradeci muitas vezes, já te agradeço publicamente por ter a paciência, por ter me ajudado a chegar até aqui. Espero que você tenha pela muito oportunidade sucesso. de ter te ajudado e continuar te ajudando. Todas as vezes que quiser voltar para conversar, para falar de um assunto específico, entendeu? Tá bom. Quem quiser, acompanhe eles nas redes sociais. Ele também tem um Instagram, fala bastante coisa lá. Vou deixar os contatos também. Quem quiser marcar a sessão. É maravilhoso, eu recomendo muito. Fez muita diferença para mim. E eu gosto demais. E assim, que não seja com ele, mas que seja assim também com alguém que te ajude, né? Eu estou indicando um profissional que eu conheço, porque eu já tive essa experiência, mas eu acredito que tem muitos profissionais aí também seguindo a mesma linha. E o importante é que você se cuide e coloque as coisas no lugar, não é verdade? Com certeza. O Conexão vai terminando por aqui. Conexões por aí, mais um episódio maravilhoso, emocionante. Nós vamos nos recuperar aqui, nós dois, que nós estamos bem emocionados. E eu te convido para acompanhar os próximos episódios, que vai estar incrível. Até lá!